aí, qualquer dificuldade, vocês vão avisando, pessoal. Vamos lá, vamos compartilhar aqui. Professor, Oi. a ficha 2 ainda tá certa? Semana que vem vai ser a última aula? Não era para ser, né? Porque daí, Semana que bom, vem já? lá diz dia 19 é a última, e daí dia 10 de dezembro é o exame final. Nossa. Bom, então vamos seguir ela, né? Se é isso aí. Mas pensei que a gente tinha mais tempo ainda. É só para saber mesmo, só uma dúvida. Não, mas tranquilo. Eu vou Porque dar uma olhadinha nela e qualquer coisa semana que vem a gente dá uma corrida também. Em mais é porque alguns pontinhos. Apesar que a gente já conversou bastante sobre algumas coisas. Dava para trabalhar um pouquinho mais sobre o plano de manejo. Mas coisas que vocês podem ver também. A gente comentou bastante, mas que dá para ver depois. Então vamos lá. Estão vendo aí, pessoal? sim, tá aparecendo. Então tá jóia. Então vamos colocar o ponteirinho aqui, né? Faz parte. Faz parte do rabisco. Vamos lá. Então, pessoal, olha o que vocês viram já, né? A gente falou das categorias de áreas protegidas na aula passada, né? Da UCN. Vocês chegaram a visitar o site da UCN ou não? Eu ainda não. Não? Meio por Esse é cima bacana só. para vocês, né? Vocês depois baixarem alguns. Porque aquilo, essa questão de manejo de unidade de conservação é bem ampla. Então, tem várias abordagens que a gente pode dar, né? Eu dou uma abordagem aqui na disciplina mais para vocês conhecerem, né? A importância de uma unidade de conservação, as categorias, como que elas funcionam, a questão do plano de manejo, a gestão, mas tem muitas particularidades que entram ali mais com essa questão de plantas exóticas invasoras, as ameaças, né? Daí você entra ali na questão dos incêndios, na questão da questão fundiária das unidades de conservação. Então, tem um monte de coisa aí que está, né, a questão da própria população, a população, tanto a que vive dentro de algumas unidades de conservação, como a população que vive no entorno. Então, tem muita coisa que pode ser trabalhada aí, e você envolve uma série de disciplinas na questão do manejo de áreas silvestres, né? Então, aí eu mostrei para vocês as categorias, aí lá, reforçando, né, os dois grupos, e nós começamos a conversar sobre as categorias. Eu falei para vocês da estação ecológica, dei como exemplo a estação ecológica de Guaraqueçaba, a gente comentou um pouquinho sobre a estação ecológica de Guaraqueçaba, tá? Daí eu falei para vocês duas coisas que são importantes aqui, é a questão do número de visitantes e a questão da estrada que vai até Guaraqueçaba. Então o Jean já chegou a conhecer aquela estrada. Jean, o que você achou daquela estrada? Um tanto quanto tenebrosa. Tenebrosa, né? Então, é assim, são ali 70 quilômetros de estrada de chão. Aí você pensa, não, mas 70 quilômetros, estrada de chão. Para você fazer uma vez por mês, talvez, né? Mas para quem precisa ali daquela estrada todo dia, é complicado, né? Então, João, você conhece lá ou não? Não, pior Não? que não. Tá, uma região bacana de se conhecer, né? Em função dessa, de certa forma, desse isolamento, né, que ela sofre por causa da estrada, né? Claro que você pode ir por via marítima ali também, por via, né? Por barco, você chegar até lá, né? Que é até um passeio bacana, bonito, mas você vai ficar retido aqui
nessa parte da cidade mesmo, né? Então, muito bacana ter uma cultura, né, legal, assim, mais preservada. E tem algumas particularidades lá, né? Na época que eu fui a primeira vez lá, isso na década de 90, pessoal. Tinha um barzinho lá que era o barzinho do Chico Mula. O Chico Mula já é falecido, mas o barzinho do Chico Mula era assim, ele só deixava entrar primeiro quem ele ia com a cara, né? Se ele não fosse com a tua cara, ele não deixava você entrar. E segundo que você tinha que tomar uma bebida que era feito com, acho que com cataia, guaraná, alguma pinga, né? E o detalhe é que ele não lavava aquele copo. Então, todo mundo tinha que tomar no mesmo copo, né? E, uh, e daí ele contava, né, as pessoas que já tinham ido lá e que tinham tomado no copo, tá? E esse copo tá lá, se eu não me engano, com o filho dele, ia inclusive para um museu lá, né? Então tem umas coisas assim bem interessantes nessa região, né? A Ilha dos Pinheiros, do Pinheirinhos, então, onde o papagaio chauá ele nidifica, né? Tem algumas praias ali que são praticamente desertas, né? Então uma região bem bacana assim, né? E daí entra aquela discussão, né? Abre a estrada ou não abre a estrada? Se eu abro a estrada, eu deixo de isolar essa comunidade. Eu possibilito a essa comunidade ter acesso a uma série de serviços que ela, de uma forma geral, não teria. Por outro lado, se eu abro essa estrada, eu possibilito ou eu intensifico a especulação imobiliária, eu intensifico ali a questão de comercialização, né? Então aumenta a demanda, porque você vai ter mais turista, mas aumentam os preços também. Então, assim, esse equilíbrio que a gente tem que tentar achar, que é uma coisa difícil. Então, de um lado, algumas pessoas defendem que tem que fazer o asfalto ali, e de outro lado, algumas pessoas dizem que não, né, que tem que ser mantido dessa forma para você conservar melhor aquele ambiente, tá? Então, agora eu passo a palavra para vocês. O que vocês acham? Teria que abrir ou teria que manter do jeito que está? Eu acredito que não dá para você manter um local como esse isolado para sempre. Uma hora ou outra, vai se tornar mais visitado. Mas Uhum, aí cabe a nós determinar se vai se tornar um ponto turístico de uma maneira saudável ou não, né? uhum. E, e acredito que manter essa estrada de chão não seja a forma de conservar a cultura das pessoas, não seja a forma mais eficiente de conservar essa cultura. Acredito que tem outras formas. Tá joia. João, o que você acha? Concorda? Discorda? Eu acho que eu concordo. Eu concordo um pouco. Se você, em algum momento, vai ter que abrir. Uhum. Então, é melhor que abra com um planejamento bem feito do que deixar. Por exemplo, eu não, se eu não me engano, é a estrada do Colono lá em Foz do Iguaçu, né? Isso, aham. Que hoje em dia é aquela briga toda para abrir ou não, sendo que em volta da estrada já não pode mais, já tá marcado pela vegetação de borda. Uhum. Então, independente se vai continuar aberto ou não, o estrago já está feito. Então, eu acho Uhum. que se for abrir, é melhor que seja aberto com planejamento. Aham. Ricardo, o que você acha? Você que chegou agora. Então, desculpa, eu peguei o final aqui da explicação sobre a abertura da Estrada do Colono, é isso? Na abertura daquela estrada que tem ali para Guaraqueçaba, o João até citou a estrada do Colono, né? Aham. A estrada do Colono, né? Só aproveitando, ela talvez seja um pouco diferente,
Porque, assim, ela vai cortar no meio uma unidade de conservação, né? O Parque Nacional do Iguaçu. Então, a crítica que se faz à Estrada do Colono é o seguinte, que se você corta no meio ali, você possibilita o acesso de caçadores, né? Aumenta ali o efeito de borda naquele local, a questão de ameaça, né? Como, por exemplo, incêndio, e inclusive a possibilidade de você perder o título de patrimônio da humanidade, né? Por outro lado, é o seguinte, a gente cria um semi-isolamento de um município que fica lá do outro lado, né? Então, aquele pessoal lá acaba tendo que dar uma volta por causa desse isolamento que a unidade de conservação acaba criando. Então, tem essas particularidades, né? Na questão de Guaraqueçaba é o seguinte, é uma estrada que já está aberta e que ela isola, de certa forma, a comunidade lá de Guaraqueçaba. Ela dificulta o acesso daquela comunidade a uma série de bens, de serviços que você saindo de lá você teria. Então a pergunta é a seguinte, algumas pessoas que são mais ligadas à preservação dizem que aquela estrada tem que ser mantida, né? Por quê? Porque se abrir, você vai ter um fluxo maior de veículos, mais turistas e tal, e isso ia comprometer a conservação daquela região. Por outro lado, algumas pessoas defendem que a gente não pode isolar aquelas pessoas. E daí, Ricardo, o que você acha? Para que lado que você ia, né? Uma sinuca de bico, mas eu acho assim, a comunidade teria que ter a voz maior, assim. Eu acho que o problema muitas vezes desses questionamentos é que muita gente de fora acaba opinando, né, sobre o que vai acontecer, né, o que seja a parte de conservação, querendo falar que tem que conservar, mas não mora lá, né, no caso. Uhum. Então, nesse caso, eu acredito que tenha que se abrir, assim, tenha que dar essa abertura em razões mais de pensando nas pessoas que ficam isoladas lá, né, a comunidade, mas, como eu disse, acho que a pergunta tem que ser mais focada, né, mais aos interessados que moram lá, né, Uhum. por mais que seja, claro, importante a preservação e a conservação, são as famílias que moram lá, enfim, tem que ter uma voz mais forte sobre essa decisão, né? Uhum. Isso é um ponto importante, né? Então você, né, o Jean e o João foram tudo mais ou menos na mesma linha e de forma complementar. Então, por exemplo, talvez a primeira coisa é ouvir o que a população tem a dizer sobre isso. A segunda coisa é a forma como isso é feito. E daí vocês comentaram da questão do planejamento, né? Então, em muitos casos aqui, a gente observa que não tem planejamento. Então, por exemplo, se eu abrisse, vamos pegar um extremo, se eu pegasse e abrisse toda aquela estrada de uma vez só, certamente isso não seria bom, porque você provocaria uma alteração do fluxo de veículos, um fluxo de turistas muito intenso de uma hora para outra. E os hotéis daquela região, os restaurantes daquela região, não teriam como atender de forma apropriada. Então, o que pode ser, o que seria um planejamento adequado? Você pegar e fazer exatamente o contrário. É claro, ouvir a população, né? A população diz o seguinte, não, a gente acha que tem que ter, né? Então tá. Então vamos começar arrumando as estradas que tem ali em Guaraqueçaba. Então, logo na entrada de Guaraqueçaba ali,
Você tem estradas que quando chove vira, né, uma lama só carros maiores conseguem passar e tal. Então, assim, vamos começar a trabalhar ali com o sistema de drenagem naquela região, vamos asfaltar aquela região ali. E vindo mais no sentido de Curitiba, tem uma vila que é chamada Tagaçaba, né, onde você passa por um rio ali, tem um restaurante, já tem uma estruturazinha ali, né, posto policial e tal, né, e onde um pouco antes ali, inclusive o ônibus que faz essa linha até Guaraqueçaba, ele para. Então, vamos asfaltar esse pedaço ali, que é no meio do caminho, mais ou menos. Tá? Então, notem que a gente está possibilitando uma melhoria pontual para quem está chegando lá em Guaraqueçaba e para quem está passando ali pelo Tagaçaba. Aí, o que vai acontecer? Isso já vai fazer com que as pessoas de Guaraqueçaba já aumente o valor do terreno lá e as pessoas do Tagaçaba também aumente o valor do terreno. Então, você já está provocando uma modificação no mercado ali imobiliário. Aí depois você vai começar a fazer gradualmente, né? E se essa for a vontade da comunidade, daí conta muito a comunidade, a ligação entre, né, nessa estrada toda. Então, se a comunidade optar, não, a gente acha importante a gente ter essa facilidade de acesso. Então, o que a gente pode fazer? Se são 70 quilômetros ali de estrada de chão, a gente pode, ao invés de fazer tudo de uma vez, faz um pouco por ano. Então, por exemplo, você pode fazer ali, digamos, 5 quilômetros por ano. O que você vai fazer com esses 5 quilômetros? Obviamente, você vai alterando ali toda a questão fundiária daquele local, mas você possibilita uma adaptação, né, das pessoas àquela modificação. Então, seria algo gradual. Né? As pessoas certamente vão investir mais, né? Com certeza, onde estiver sendo asfaltado, vão investir. Mas existe muito uma insegurança política sempre. Né? Então, a cada 4 anos, a gente tem mudança de gestão. Será que a próxima gestão vai continuar isso ou não? Então, o pessoal vai ficar com essa insegurança, eles não vão investir tanto. Né? Agora, se a gente colocasse o seguinte, vou asfaltar tudo de uma vez só, todo mundo ia querer comprar imóveis lá. Tá? Então, a gente tem que saber trabalhar com essa oscilação aí, essas oscilações políticas, e a questão de você fazer a coisa de forma gradual e, que vocês colocaram, planejada. Tá bom? Mas notem que a gente tem um impacto, né? Então, independentemente do tempo, se for realizado esse asfalto, né, nesses 70 quilômetros, certamente no final ali você vai ter aumento no fluxo de veículos, aumento no número de turistas. Aí a gente tem que trabalhar aquela comunidade, aquelas empresas, né, os hotéis, os restaurantes, para que recebam bem esse turista, para que sejam capacitadas para isso. Então, notem que tem são muitos fatores ali que devem ser trabalhados, tá? Concordam? Sim, não? Mais ou menos. Sim, sim, concordo. Muito interessante essa ideia de ir construindo a estrada aos poucos e asfaltando ela aos poucos. Muito bom. É uma coisa que às vezes a gente, né, tem que fazer as coisinhas, como vocês colocaram aí, né, de forma planejada. Né? E daí você tem, de forma paralela, você tem um monitoramento. Então, quando você faz uma coisa planejada, você monitora. Então, vamos pegar um exemplo bem simples. Você tem um rio poluído. O que você pode fazer? Você pode... eu quero monitorar o rio. Muito bonito você monitorar o rio. Adianta? Não adianta. Né? Agora, se eu monitorar o rio,
opa, eu conheço o que está acontecendo ali, qual que é a qualidade daquele rio. Aí eu proponho por exemplo, uma despoluição do rio. Aí depois, no final, o que eu faço de novo? Eu monitoro o rio. Então eu vou saber o seguinte, como que ele estava antes, desenvolvi minha ação, executei meu projeto, como que ele estava depois. Então eu tenho como avaliar a melhoria que aquele meu projeto proporcionou para o rio. Então é a mesma coisa aqui. Você monitora, você tem que fazer um diagnóstico, como que eu tenho, qual que é a minha situação. A partir dessa situação eu proponho uma solução. E no final dessa minha solução, eu faço um diagnóstico novamente. Nesse diagnóstico final, o que eu vou ter como resposta? Eu vou ter o que melhorou, mas eu vou ter também o que não funcionou. E o que eu preciso melhorar numa segunda etapa. Tá? Então vamos lá. Vamos voltar para a apresentação. Ó. Então, como eu falei para vocês, né, tem então uma questão cultural, uma questão social que tem que ser trabalhada nessa região. Depois eu apresentei para vocês a reserva biológica como uma segunda categoria. Falei para vocês que estação ecológica e reserva biológica são muito próximas. Então, olha lá, ó. Reserva biológica, preservação integral da biota. Aí você volta. Estação ecológica, preservar a natureza e realizar pesquisa científica. Então, as duas são muito próximas. Né? Então, na minha opinião, elas podiam ser unidas em uma categoria só. E as particularidades que porventura, existam, você trataria direto no plano de manejo. Eu dei para vocês o exemplo da reserva biológica do Arvoredo. Comentei com vocês, isso daqui é uma coisa importante, né? Que antigamente tinha muito conflito com as comunidades, porque a coisa vinha de cima para baixo. Então você pegava o IBAMA, por exemplo, né? Pegava de cima para baixo lá e fazia o seguinte, não, eu vou criar uma unidade de conservação aqui. E pronto. Né? Claro que existia uma justificativa técnica para a criação dessa unidade de conservação. Então, você tem lá a questão de biodiversidade, você tem a questão de beleza cênica, né? Uma série de justificativas que eu posso apresentar. Mas a população, ela não tinha, né, não possuía um relacionamento com esse processo. Não existia, então, esse processo que era participativo. E hoje se tem muito mais isso. Né? Hoje você tem as audiências públicas que você tem que apresentar assim, qual que é a tua ideia? Então você acaba, de certa forma, socializando aquilo que você está pensando. Então, por exemplo, o correto o que é? Você apresentar numa audiência pública, né, a caracterização da área, quais são, o que você tem de fauna ali que é interessante, o que você tem de flora, o que você tem de beleza cênica, o que você tem de atrativos, né, que você vai propor ali, de repente, que os turistas venham. O que a comunidade ganha com isso? Então, você tem que mostrar, né, você tem que envolver a comunidade e ver se realmente é isso. Né? Porque, às vezes, você apresenta uma caracterização e, de repente, até a própria comunidade ela pode acrescentar informações a essa informação que você está levando. Um exemplo desse processo participativo de forma, né, saindo um pouquinho de unidade de conservação, quando a gente fazia diagnóstico de áreas, né, então, de áreas de assentamento, por exemplo, você fazia o diagnóstico, a gente chamava de caminhada transversal. A gente fazia isso daqui, né, porque a área era muito grande. Então, você fazia uma
né? Passava na área sentido norte-sul e depois sentido leste-oeste. Esse processo de caminhada transversal, ela servia para você conhecer um pouco da área. Aí você fazia o mapeamento dessa área e começava a trabalhar os dados. E você levava isso para a comunidade ver se era isso mesmo ou se tinha alguma coisa que poderia ser acrescentada. Então, você colocava, por exemplo, nessa região, então, o agrônomo que tinha lá colocava, por exemplo, nessa região é uma região mais produtiva, né? Porque tem o solo é tal e a declividade é tal. Aí tinha um cara, por exemplo, chegava assim, não, mas esse canto aqui, ó, ele não é tão produtivo, por algum motivo, né? Aí o que acontecia? Né? O agrônomo tinha que ir lá, verificar esse canto aqui, para ver se realmente ele não era produtivo, se era uma questão de manejo do solo, né? Ou o que provocava essa falta de ou menor produtividade. Então, notem que a população também pode contribuir com esse processo, tá? Hoje, claro, você tem aí imagem de satélite, você tem, né, as ferramentas de geoprocessamento que ajudam um monte, você tem drones que voam ali com aquela multiespectral, então você sabe onde que a área é mais úmida, onde que a área é menos úmida, né? Então a gente tem muita ferramenta, né? Mas, né, não custa a gente ter, até porque no segundo momento a gente vai precisar muito desse processo participativo de diminuir essa barreira que geralmente as pessoas têm com a criação de unidade de conservação. Então, você tem que mostrar que as pessoas fazem parte do processo e para elas vai ser importante conservar, porque vai manter a qualidade de vida delas e pode ser um negócio rentável caso elas tenham interesse. Tá? Então, aqui eu falei para vocês da Reserva Biológica do Arvoredo. Então, claro, hoje existe um turismo, né, bastante intenso aqui, né, como eu falei para vocês aqui, os mergulhadores saem de Bombinhas aqui e vão até aqui, que é a ilha mais próxima, né, Ilha de Galé, né? Às vezes o pessoal sai daqui a outra ilha também, né, bastante, que o pessoal mergulha bastante, a Ilha do Arvoredo, né, um pouco menos ali aquela mais afastada, que é a Ilha Deserta. E que, claro, você tem uma série de coisas que você pode explorar nesses locais. Então, tem muita história. Falei para vocês que na Ilha da Galé, por exemplo, tem um naufrágio, né? Tem muita história da época ainda dos piratas, né? da colonização. Então, coisas que você pode explorar aí com esses visitantes. Passando para frente, né? E agora, matéria nova, Parque Nacional. Então, o Parque Nacional, objetivo, então, preservação de ecossistemas naturais. Tá? Então, no Parque Nacional, vai ser permitido, então, a pesquisa científica, atividades educacionais, então você tem aí a educação ambiental, recreação, então você tem várias opções de recreação, e a recreação você tem que pensar de uma forma bem abrangente, tá? Então, um tempo atrás, saiu um edital para fazer o plano de manejo da Floresta Nacional de Irati. Então, tiveram duas empresas que apresentaram propostas. Uma empresa, ela ganhou da outra muito em relação a isso daqui, porque ela possuía uma proposta muito mais ampla, né? Então, enquanto a primeira empresa, ela propôs a questão de você incentivar a pesquisa científica, incentivar atividades educacionais, né? Claro, ter ali uma trilha interpretativa
né, vinculada aí ao turismo ecológico. A outra empresa, ela trabalhou muito essa questão de recreação. E na recreação, você pode propor, então pensem sempre no seguinte, quando fala em recreação, você pode propor atividades que são atividades terrestres, atividades aéreas e atividades aquáticas ou subaquáticas. Então, nesse caso, essa segunda empresa, ela propôs o que lá para a Flora? Propôs atividades como, por exemplo, o balonismo. Não, dá para fazer balonismo nas unidades de conservação? Claro. Você vai estar vendo ali, você vai estar observando, né, a Floresta Nacional de cima. Então, é uma atividade que muita gente gosta, né, ou gostaria de fazer. Tá? Então, você tem o rafting, você tem o rapel, você tem a questão de caminhada, a questão de cavalgada, né? Então, você tem né, espeleologia. Em muitos locais você tem aí as cavidades naturais, as cavernas. Você pode trabalhar, né, a espeleologia. A gente tem aqui perto de Curitiba o Parque Estadual de Campinhos, que tem a questão de caverna para visitação. A gente tem o Parque Municipal de Bacaitava, também tem, né, uma questão de visitação em caverna, tá, em gruta. Né? Então, então, não limite, quando vocês estiverem trabalhando com essa questão, né, de plano de manejo, vocês analisem todas as possibilidades possíveis de recreação. Tá? O Parque Nacional, ela deve ter domínio público. Então, como vocês viram antes, né, existe uma diferença de posse e domínio. Né? Então, se eu ocupo uma área, eu tenho a posse daquela área. O domínio diz respeito à documentação. Então, a documentação do Parque Nacional tem que estar em nome, né, do governo federal. Tá? O Parque Nacional, quando ele é criado pelo Estado, ele vai ser chamado de Parque Estadual. E quando ele é criado pelo município, é Parque Natural Municipal. Então, muda um pouquinho aí. 33,47% do total das unidades de conservação são parques. Então, é uma unidade de conservação bastante reconhecida pela população e bastante representativa. Tá? Um exemplo para vocês aí, o Parque Nacional, né, o Parna, Parque Nacional do Itatiaia. O Parque Nacional, então, do Itatiaia foi a primeira unidade de conservação do país, foi criado em 1937, possui 30 mil hectares, localizado, então, entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, possui floresta umbrofiladense montana, floresta estacional semidecidual, além de várias espécies endêmicas. Né? Então, se existem espécies endêmicas, uma das preocupações que se tem, uma das ameaças, né, que se tem relacionada ao Parque Nacional do Itatiaia é a questão de biopirataria. Né? Então, a captura de animais para comercialização. Então, aqui, uma imagem do Parque Nacional do Itatiaia. Você tem aí um problema também relacionado à questão fundiária desse parque, porque alguns hotéis, eles estão dentro desse parque. Então, hotéis e restaurantes dentro das delimitações desse parque. Tá? Monumento natural. Monumento natural, pessoal, tem uma dificuldade nele aqui. Porque notem que o objetivo é preservação de sítios naturais raros. Né? Só que pode ter áreas particulares dentro dele. Então, notem a dificuldade que você tem em relação a isso. Imagina que vocês são contratados
por uma empresa, né, vocês têm uma consultoria, montaram uma consultoria para fazer plano de manejo de unidade de conservação, e vocês são contratados para fazer o plano de manejo de um monumento natural. Qual que é a grande dificuldade aqui? A gente está tratando de um grupo que é de proteção integral. E a proteção integral, ela tem limitações. Então, ela está muito mais vinculada à preservação. Ela tem um viés mais restritivo. E daí, imagine o seguinte, você cria um monumento natural e você tem dentro desse monumento natural uma área aqui que é privada. Aí, dentro desse plano de manejo, você vai criar um zoneamento. O zoneamento, vocês já sabem, vocês já viram. O zoneamento é você propor, né, um local que você vai ter, por exemplo, visitação, um outro local que você vai ter aqui a parte administrativa da unidade de conservação, um outro local que você vai ter uma zona chamada zona primitiva, que é uma zona que não pode ser mexida. Opa! Aí eu propus aqui uma zona primitiva, mas pega parte da área que é privada. Notem a dificuldade disso. Então, você está dizendo para uma pessoa que tem uma propriedade particular que ela não pode desenvolver determinadas atividades. Tá? Então, aqui vai muito do bom senso de quem está realizando o plano de manejo, de fazer o alinhamento disso. Então, às vezes, o que acontece? Essa área aqui toda é primitiva. Muito bem. Mas aqui passa um rio. Né? O rio passa aqui, ó. Então, o que eu posso tratar com essa pessoa aqui? Eu posso tratar que 30 metros aqui desse rio, eu vou colocar daqui para baixo, né, como zona primitiva. E daqui para cima, você coloca uma zona menos restritiva. Tá? Então, você tem como justificar aqui, ó, conversar com o proprietário e falar o seguinte, ó, 30 metros do rio você tem que preservar. Isso daí é uma lei federal, é a lei florestal. Né? Mas, para cima disso, embora você tenha conservado bastante essa área, esteja muito bonita, eu vou deixar o senhor manejar, né, e vou colocar isso no plano de manejo, da forma como o senhor vem manejando hoje. O que você fez com isso? Você trouxe a pessoa para trabalhar a favor da conservação desse monumento natural. Tá? Então, você mostrou para ela, por um lado, que ela fez o correto e que, por outro lado, você está confiando nela para que ela continue fazendo da mesma forma. Tá? Então, você tem que ter esse jogo de cintura, porque o monumento natural, você tem as áreas privadas, e essas áreas privadas, elas não vão ser desapropriadas, elas vão continuar sendo privadas. Então, você vai propor aqui a visitação aqui em determinadas áreas, por exemplo, uma trilha aqui, né? Geralmente as trilhas interpretativas, se for o caso, ela vai e volta no mesmo ponto. Então, você pode propor uma trilha interpretativa aqui, né, onde você visualiza a beleza cênica, por exemplo, de lá. Mas você traz essa pessoa para trabalhar com você. Então, a visitação pública, ela deve constar no plano de manejo. Notem que monumento natural nós não temos muitos. No Brasil são 3, né? Corresponde a 0,058% da área total. Então, novamente, né, será que vale a pena a gente manter numa revisão da lei nacional, né, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, uma categoria que é tão pouco representativa? Ou será que a gente poderia incluir esse monumento natural em uma outra categoria e essas particularidades elas seriam abordadas no plano de manejo? Tá?
Então, olha lá. Um exemplo aí para vocês de monumento natural, as falésias aí de Beberibe. Então, o monumento natural, de uma forma geral, ele vai ser pequeno, né? Por quê? Porque você está trabalhando ali com um sítio natural. Aqui, reforçando a importância de você capacitar a comunidade do entorno para trabalhar como guia nesse caso. Aqui vocês têm as placas interpretativas. Então, por exemplo, se eu não tivesse esse guia aqui, né, eu teria uma trilha interpretativa que é autoguiada. Então, a pessoa ela vai passando pela trilha e vai lendo as informações nessas placas interpretativas. Tem um artigo que eu vou passar para vocês, na verdade eu já passei para vocês, mas eu vou reforçar essa questão, daquele evento que teve na época do antigo IAP, né? O IAP ele fez aquele evento e um dos artigos que tem lá é a respeito dessas placas interpretativas. Então, primeiro, qual que é a linguagem que a gente tem que usar aqui? E essa linguagem, ela ser muito objetiva. Tá? Então, um tempo atrás, eu desci ali a Serra do Mar, você tinha ali algumas placas interpretativas na Serra do Mar e contava a formação geológica da Serra do Mar. Tá? Tinha muito texto, pessoal. Quem que vai parar para ler tudo aquilo? Ninguém. Né? Então, se você quer repassar alguma informação para aquele visitante, você tem que repassar ela de forma muito objetiva, de forma muito direta. Então, você tem que colocar em imagens, você tem que colocar com pouco texto, aqui já tem muito. Né? Tem que ser de forma bem didática isso. Tá? Você pode até entregar informações complementares para os visitantes, para eles lerem depois? Pode. Mas daí você trabalha um folderzinho, você vincula ali maiores informações no site, né? Tal, né? Pesquisas, alguma coisa assim mais aprofundada para quem tiver interesse, né? Mas não nesse momento, não nas placas interpretativas. A placa interpretativa é para mostrar assim, aonde que você está, que tipo de vegetação você tem, qual que é a importância dessa vegetação, qual que é a importância de você conservar essa área. Então, coisas bem pontuais. Tá? Vamos falar mais aqui de refúgio da vida silvestre para a gente terminar a parte da proteção integral e daí a gente passa para... a gente faz o intervalinho e a gente passa para o uso sustentável. Então, o refúgio da vida silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais para a existência ou reprodução de flora local ou fauna residente ou migratória. Aqui tem uma questão interessante, pessoal. Fauna residente, você pontualmente você consegue diagnosticar ela. Então, você vai lá na área, né, o biólogo vai lá, né, ele identifica lá todas as ordens e tal que você tem. Então, ele faz um levantamento e a caracterização. A fauna migratória é um pouco mais complicado. Então, você tem que monitorar ali 2, 3 anos para ver que tipo de fauna migratória que tem naquela área. O refúgio da vida silvestre pode ter áreas particulares, né? Então tem esse mesmo desafio do monumento natural. A visitação é pública desde que conste no plano de manejo. A pesquisa precisa de autorização. 0,27% da área total é de refúgio da vida silvestre. E no Brasil você tem 7. Tá? Então, mesma coisa. Será que justifica eu criar uma categoria para eu ter 7? Talvez não. Talvez a gente possa concentrar um pouco mais isso daí. Inclusive, nem coloquei exemplo dessa porque não é tão representativo. E a gente passa agora para as unidades de uso sustentável. Então, antes, pessoal, vamos fazer aquela nossa paradinha, vamos fazer o nosso intervalinho. 15 minutinhos aí, pode ser? Vocês tomarem um café? Beleza, professor. Tá bom? Então, agora 9h21, então 9h36 para ser exato e ser justo com vocês. Tá bom?
Aí vamos fazer o seguinte, Ricardo, você tem aquela questão da pesquisa para apresentar ainda, né? Tem. Então tá, daí na segunda parte aí, de repente, a gente faz essa partezinha final aí, e daí você apresenta ali se der tempo. Tá bom, beleza, professor. Tá bom? Vamos lá, até já, pessoal.
Pessoal, voltando. Todos aí? Jean? Presente. João, tá por aí? Presente também, professor. Ricardo, tá por aí? Aqui, professor. Então tá bom. Dei até um tempinho a mais para vocês tomarem mais um cafezinho, viu como eu sou bacana com vocês. Então vamos lá, pessoal. Estão vendo aí a parte de unidades de conservação, então, de uso sustentável. Tá todo mundo vendo a apresentação? Sim. Sim? Então tá bom. Estão me ouvindo bem também? Sim. Sim, o áudio tá bom também, professor. Bom? Às vezes tem um servidor aqui do meu lado, então às vezes fica esse barulho de moinho aí. Então vamos lá. Pessoal, então falando, a gente comentou na primeira parte da aula a respeito do grupo de proteção integral, né, as categorias, dei alguns exemplos para vocês, e agora as de uso sustentável. Então, a primeira de uso sustentável é a área de proteção ambiental, né, as APAs, né, então muito cuidado com esse termo, área de proteção ambiental. Muita gente confunde aqui, coloca a área de preservação ambiental, não é? É a área de proteção ambiental. Essa área, geralmente, ela é extensa e ela possui um certo grau de ocupação humana. Então, o que acontece? Você cria uma área de proteção ambiental para controlar um pouco a ocupação humana, para controlar um pouco o uso do solo. Então, o objetivo é proteger a diversidade biológica e assegurar o uso dos recursos naturais. São terras públicas ou privadas, e daí aqui não tem mais problema, por quê? Porque é uma unidade de uso sustentável. Então, você tem determinadas restrições, mas as restrições são muito menores do que as do grupo do uso de proteção integral. Então, podendo ter normas para as propriedades privadas. Visitação e pesquisa dependem do órgão gestor dessa unidade. Existe um conselho, tá? Esse conselho, então, em determinadas categorias de unidade de conservação, existe o conselho, que é o conselho deliberativo. E tem algumas unidades de conservação que são conselhos consultivos. Tá? No caso aqui, a gente tem, e de uma forma geral, você tem o conselho, ele é formado por órgãos públicos, organizações da sociedade civil e proprietários residentes. Então, todos aqueles que têm um vínculo com a unidade de conservação, eles podem ser convidados para compor esse conselho. Tem uma publicação recente do ICMBio que fala um pouquinho do fortalecimento desse conselho. É claro que é importante você contar com as pessoas que compõem esse conselho, porque elas estão vinculadas aí às escolas, a prefeituras, né, aos órgãos ambientais, aos órgãos de saneamento, às instituições de pesquisa. Então, é bacana porque um grande problema que a gente tem relacionado às unidades de conservação é a falta de recurso humano. Então, quando você consegue estabelecer, por meio do conselho, determinadas parcerias, isso faz com que a unidade de conservação tenha uma efetividade maior. Então, aquilo que eu falei para vocês na aula passada, né, os métodos de efetividade, de avaliação de efetividade, se a unidade de conservação está cumprindo ou não com os objetivos dela, né, exemplos lá da metodologia RAPAN, da metodologia EMAP. Né? Então, nessa avaliação, dos itens que acaba sendo avaliado é a questão do conselho. O conselho, ele está ativo ou não está ativo? Existe uma organização em termos de conselho ou não? E vocês vão ver que muitos conselhos, eles não estão ativos. Eles constam, mas eles não têm uma regularidade em termos de reunião, de propostas para melhoria da unidade de conservação.
de atividades. Tá? E 13,27% da área total das unidades de conservação são áreas de proteção ambiental. Então, notem que elas são representativas. Então, embora não tenha muita restrição em termos de atividade, elas são representativas. Um exemplo para vocês, APA de Jericoacoara. E a APA de Jericoacoara é uma coisa interessante, porque eu coloquei para vocês que a APA geralmente é extensa, e nesse caso não. Esse caso foi o contrário. Né? É uma área pequena até. Né? Então, essa APA ela foi criada em 1984 e possuía 6.443 hectares. O objetivo, então, era proteger e preservar formações pioneiras, como mangues e as restingas, as dunas, as formações geológicas de grande potencial paisagístico e turístico, espécies vegetais e animais. Em 2002, o que aconteceu? Foi quase toda transformada em parque nacional. Aí agora você já sabe. O que está acontecendo aqui, pessoal? A APA é uma unidade de conservação que tem pouca restrição. Quase toda ela foi transformada em Parque Nacional, que é uma unidade de conservação que tem maior restrição. Ficando somente a Vila de Jericoacoara definida como APA. Então, o que acontece? Você tinha tudo isso daqui, ó, como área de proteção ambiental. Era a APA de Jericoacoara. E lá, né, vamos fazer aqui assim um cantinho, ó, onde você tem o mar aqui, que está o mar, e aqui você tinha, antigamente era uma vila de pescadores. E essa vila de pescadores, em função da beleza dessa região, ela foi sendo ocupada por hotéis, por restaurantes. Tá? E hoje você vai lá, você tem somente lojas, você tem hotéis, restaurantes. Né? Então, pescador mesmo não tem mais na antiga vila de Jericoacoara. Então, o que o pessoal fez? Para poder garantir a conservação dessa área, eles mantiveram essa área aqui como uma APA, uma área de proteção ambiental. Então, existe aqui um certo controle de uso do solo, e em toda essa outra área aqui, eles transformaram como um parque nacional. Por que eu dou esse exemplo? Porque geralmente a gente tem o contrário. A gente tem, de uma forma geral, uma área mais central, que você quer proteger mais, e que você cria um parque, e em volta, às vezes você tem ali, ou em uma das laterais, você tem uma APA, por exemplo, né, ou outra unidade de uso sustentável, que você tem um uso restrito. Então, notem que, além da questão do zoneamento que você vai ter aqui internamente no parque, você tem essa questão de mosaico que você pode utilizar como uma ferramenta de conservação. Claro que dentro do parque ou dentro da APA depois, eu já falei para vocês que você vai estabelecer um zoneamento. Tá? Então, digamos assim, que tem uma estrada aqui, ó, e que essa área aqui é uma área mais conservada. Então, você coloca essa zona aqui como uma zona mais restritiva, e essa zona aqui como uma zona menos restritiva, se fosse uma APA, isso daqui. Tá? Então, uma das regrinhas de você estabelecer o zoneamento é você utilizar uma divisa que seja facilmente reconhecida no campo. Então, você não é recomendado você utilizar aquela questão da topografia, né? Então, segue tanto de azimuth, aí daquele azimuth você vira, né, à esquerda ou à direita e segue mais tanto de azimuth. No final das contas, aqui no campo é tudo igual. Então, você utiliza o quê? Montanha, região montanhosa, como delimitação, você utiliza estrada, você utiliza rio, né, para você poder fazer esse ajuste da delimitação do zoneamento. Tá bom?
Então, aqui, ó, formação de duna, né? Para quem não conhece, existem dunas móveis e as chamadas paleodunas, né? As dunas que elas já são fixas, né? Então, aqui, essas daqui são dunas móveis, então elas vão se movimentando ao longo do tempo. Muitas empresas que querem explorar do ponto de vista imobiliário, né? Então, o que acontece? Essas dunas móveis aqui, se você monta uma cidade aqui, essas dunas móveis, elas podem se deslocar e cobrir aquela cidade. Tá? E não tem muito, em termos de tecnologia, né, o que a gente possa fazer para evitar isso. O que o pessoal da especulação imobiliária faz? Eles chegam nessa área aqui e eles plantam casuarina. Tá? Então, vocês conhecem a espécie aí, Casuarina exitifolia, que é uma espécie muito parecida com o pinus, né? Muita gente confunde até. O pessoal que não conhece, confunde porque ela tem uma folha que parece uma acícula. Na realidade, são várias folhinhas ali que são emendadas. Tá? Mas eles plantam a casuarina e deixam lá. Essa casuarina, ela acaba fixando essa duna. E no momento seguinte, o que eles fazem? Vêm aqui e fazem um loteamento. Tá? Então, muitas regiões do nordeste do país têm plantios de casuarina, muito com o objetivo sequencial dessa área ser explorada comercialmente, né? Então, você fazia ali condomínios, né? E estabelecer construções. Então, aqui um exemplo para vocês, né? Essa região aqui, a região nordeste, tem muito vento, então muita gente que pratica aquele kitesurf ou windsurf mesmo, eles gostam muito dessa região. E aqui um ponto turístico que tem lá, que é a chamada Pedra Furada, né? Que tem em um dos pontos do Parque Nacional. Outra área de relevante interesse ecológico, então, geralmente é uma área pequena. O objetivo é manter ecossistemas naturais, pode ser formado por terras públicas ou privadas, podendo ter normas. 0,059% da área total é de área de relevante interesse ecológico, então imagine se eu coloquei um exemplo ou não. Passamos para a Floresta Nacional e daí sim as flonas, 21,65% da área total correspondem às florestas nacionais. O objetivo, então, o uso múltiplo, sustentável dos recursos naturais e pesquisa científica. Posse e domínio devem ser públicos. Então, embora seja uma unidade de conservação de uso sustentável, a posse e o domínio devem ser públicos. Podem ter populações tradicionais dentro dessas áreas. É permitida a visitação, a pesquisa, possui um conselho que é chamado Conselho Consultivo. Então, o gestor da unidade de conservação, ele consulta esse conselho a respeito de atividades que devem ser desenvolvidas, ações que serão realizadas. Tá? Então, esse conselho consultivo, ele serve para dar um norte, para dar uma orientação, mas não que o órgão gestor necessariamente vá aceitar, vá acatar esse posicionamento do conselho consultivo. Essa floresta nacional, quando é criada pelo Estado, é chamada de floresta estadual, e quando é criada pelo município, floresta municipal. A Flona de Irati, e daí um exemplo que eu dei aqui para vocês, ela pertencia ao extinto Instituto Nacional do Pinho. Talvez alguns de vocês nem tenham ouvido falar no Instituto Nacional do Pinho, o INP. Então, na época do INP, inclusive, pessoal, para quem tiver curiosidade, do lado do setor de ciências agrárias, tem a biblioteca da Secretaria Estadual do Abastecimento, da SEAB. Nessa biblioteca, tem algumas publicações antigas do Instituto Nacional do Pinho e muito interessantes. Né? Então, eles abordam ali
questão civicultural, questão econômica, né? Então, muito bacana. Então, muita coisa do que o pessoal faz hoje, o pessoal do Instituto Nacional do Pinho já fazia lá atrás, tá? E na época do Instituto Nacional do Pinho foi criado o chamado Parque Florestal. Então, na realidade, a Flona de Irati era um parque florestal. Daí depois, uma portaria do antigo IBDF, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, né, portaria 559, criou em 25 de outubro de 68, então, a Flona de Irati. O objetivo era a pesquisa com araucária, por isso que tem vários plantios de araucária nessa área, né? Então, aqui eu coloquei para vocês, né, um pouquinho do histórico desses órgãos. Então, em 1921 foi criado o Serviço Florestal Brasileiro. Tem gente que vai falar assim, não, o Serviço Florestal Brasileiro foi criado agora, né? Há pouco tempo. Não. O Serviço Florestal Brasileiro já existia, né? Aí depois ele mudou de nome e agora foi criado novamente, né? Então, tinha o Serviço Florestal do Brasil, tinha o chamado Instituto Nacional do Mate, né, em função da importância da erva mate que a gente tinha, do ciclo do mate. Então, tinha o INM, em 1938. O INM foi somado ao Instituto Nacional do Pinho, né, que era de 41, né, e o Serviço Florestal Brasileiro foi transformado no Departamento de Recursos Naturais Renováveis, o DRNR, em 62, que, somado a esses, foi criado, então, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que depois virou o IBAMA. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia dessa junção, separação de instituições. Aí depois o IBAMA foi dividido e foi criado do IBAMA o Instituto Chico Mendes. Então, aqui, ó, Floresta Nacional de Irati, é lá que eu desenvolvi a minha dissertação. Eu trabalhei o mestrado nessa área. É uma área bem interessante. Então, 37% você tem de cultivo florestal, sendo que desses, 12,2% de araucária. Então, você tem plantios de araucária bastante antigos lá, tá? E que precisariam, evidentemente, de manejo. 44,9% floresta. Então, lá, floresta umbrófila mista. Existe um potencial turístico muito grande nessa área, né, em função do histórico que tem, e de formação técnica. Porque ali do lado, ali em Irati, então, embora essa flona seja chamada de flona de Irati, ela fica em uma formação geológica, que é a formação geológica Irati, ela não está no município de Irati. Ela fica no município de Fernandes Pinheiro e de Teixeira Soares. Então, ela tem uma possibilidade de formação técnica muito grande, porque em Irati você tem os cursos de engenharia ambiental, de engenharia florestal, você tem o curso técnico ambiental, técnico florestal, no Colégio Florestal ali de Irati. Então, você pode juntar toda essa turma aí e desenvolver eventos na Floresta Nacional de Irati, né? Inclusive com atividades práticas. Antigamente tinha um viveiro, que seria muito bacana se ele fosse reativado, né? E na época você tinha aqui, né, do antigo Prodepef, você tinha uma vila de moradores aqui. Essas casas, grande parte já foi desmontada, né? Aqui nessa parte não aparece nessa imagem, mas você tem um campo de futebol, você tem escola, você tinha uma igreja, né? Aqui você tem a sede, onde é feita a parte administrativa. Então, você tinha uma estrutura muito bacana aí. Tá? E é aquela questão, você tem uma estrutura e pode aproveitar muito disso. Atualmente, o pessoal trabalha mais com a educação ambiental, existem algumas trilhas interpretativas nessa floresta nacional, né? E você tem lá para frente, você tem aqui para cima, né, uma torre de incêndio que ainda é visitada,
e que te dá um visual, né, de cima de um plantio de araucária muito bacana. Reserva extrativista, né, utilizada, então, por populações extrativistas tradicionais. O objetivo, proteger meios de vida e cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável. O domínio é público, existe o conselho que é chamado Conselho Deliberativo, então esse conselho ele toma decisões, eles dão encaminhamentos, e existe aí a realização de pesquisa e visitação. 16,28% do total da área são reservas extrativistas. Uma reserva extrativista aí, um exemplo, a de Chico Mendes, criada em 1990, possui 921 mil hectares. Então, notem como as reservas ou as unidades de conservação, né, da região norte do Brasil, elas possuem uma área mais considerável. O objetivo dessa reserva extrativista é de promover o uso sustentável dos recursos naturais da região sudeste do estado do Acre. Tá? Então, para isso, claro que você tem lá as reuniões, né, dessa turma, os trabalhos aí, né, com a seringueira, tá? E aqui uma placa indicando aí a questão da reserva extrativista. Tá? Então, muito disso, né, da reserva extrativista, o bom encaminhamento se deve à união da população e um trabalho forte do Conselho Deliberativo, que vai juntar ali, vai indicar quais são as ações que devem ser tomadas, quais são as medidas, né, o que pode ser feito para melhorar, né? Então, reserva de fauna, olha que bacana, pessoal. Reserva de fauna, nem que eu quisesse, eu teria um exemplo para dar para vocês. Né? Então, até o Ricardo comentou aí de uma que eu pensei assim, opa, será que tem uma mesmo no Brasil? E no final das contas não tinha. Né? Então, a reserva de fauna é uma área natural para estudos técnicos científicos sobre manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. A posse e domínio devem ser públicas no Brasil zero. Então, teve essa proposta aí de criação, talvez tenham tido outras iniciativas ou tentativas de criação de reserva de fauna, mas elas não tiveram êxito até o momento. Reserva de desenvolvimento sustentável, né? Então, área natural com populações tradicionais, objetivo preservar a natureza, a qualidade de vida da população, conservar e aperfeiçoar as técnicas de manejo desenvolvidas. Tá? Ela tem domínio público, né? Tem o Conselho Deliberativo, é possibilitada a pesquisa e visitação, tem uma no Brasil, que corresponde a 0,085 da área total, e, obviamente, né, eu não vou dar como exemplo. Tá? Reserva particular do patrimônio natural. E daí tem um parênteses aqui que a gente tem que fazer. Embora a área total seja pequena, o número de RPPNs é grande. E são áreas que são particulares. Então, a grande sacada que tem é a questão, primeiro, de você incentivar essas criações, né? E, num segundo momento, de você possibilitar que esses municípios que tenham as RPPNs, elas recebam, por exemplo, aqui no Paraná, o ICMS ecológico. Então, tem alguns benefícios aqui, por exemplo, as RPPNs aqui de Curitiba, elas possuem, já comentei com vocês, a possibilidade de vender o potencial construtivo. Então, as construtoras, onde elas poderiam construir 3 andares, por exemplo, com a compra desse potencial construtivo, elas podem construir, por exemplo, 4 andares. Então, para elas é uma vantagem. Então, eles fazem tipo, como se fosse um leilão desse potencial construtivo. Tá? Então, nesse caso, a reserva particular do patrimônio natural é uma área privada,
ela é criada e depois de criada, ela não pode ser descriada. Então, muita gente no passado criou, e o que eles fazem? Eles tentam achar falha no processo para poder pedir a nulidade da criação daquela RPP, né? Mas, de uma forma geral, ela vai ser perpétua, né? Então, sendo criada, sendo averbada na matrícula do imóvel, ela vai ser perpétua. O objetivo dessa RPPN é conservar a diversidade biológica. Então, é possível pesquisa e visitação, né? E no Brasil tem 574, esse número está aumentando assim, meu pessoal. Tá? Então, por isso é importante a gente trabalhar com ele. Tá bom? Exemplo aí para vocês, né? E daí o Jean já apresentou, né? Então, a floresta, o RPPN Salto Morato, que fica na Floresta Atlântica, possui 2.340 hectares, aberto ao público desde 96, possui infraestrutura para visitantes e pesquisadores. Então, claro que sempre tem melhoria que pode ser feita, por isso que eu falei para vocês que quando a gente faz uma análise da efetividade, a análise da efetividade mostra quais são os pontos fracos da unidade de conservação. E daí, ao longo do tempo, você vai dando ênfase para esses pontos fracos. Então, aí, ó, Salto Morato, né? E aquela questão, assim, quem gostaria de morar num lugar desse, né? No primeiro momento, todo mundo vai responder assim, todo mundo, né? Mas, na realidade, não é bem assim. Um dos problemas que se tem no Salto Morato é a mudança de gestor. Então, a cada 3 anos, 4 anos, 5 anos, acabava mudando o gestor. E o que estava acontecendo? O gestor que fica nessa unidade de conservação, ele fica enquanto ele é solteiro, né? Enquanto ele se formou há pouco tempo, ele está adquirindo experiência, né? Mas a partir do momento que ele se casa, o que acontece? Né? Você não tem muita alternativa, você tem como alternativa Guaraqueçaba, que fica meia hora, né? Daí, né? Talvez até um pouquinho mais, né? Aí depois você tem filho, o filho precisa de escola, precisa de farmácia, né? Precisa de um local de recreação. Então acabam esses gestores, eles fazem, na realidade, uma poupança obrigatória, né? Eles ficam ali um tempo e eles acabam saindo, né? O Boticário, ele já tomou fez alguns encaminhamentos para melhorar a qualidade de vida na reserva. Então ele colocou uma internet mais forte, colocou, assinou ali TV a cabo, né? Para que você tenha assim, acesso a mais informação e tal. Então, ele busca essa melhoria, mas, mesmo assim, tem essa dificuldade de gestor. Tá? Então, só para vocês pensarem e refletirem um pouquinho a respeito disso também. Então, embora você tenha essa beleza cênica, né, a gente tem essa dificuldade em termos de pessoal. É claro que o pessoal mais de campo é o pessoal que é do lado ali, né? É de uma vila que trabalha do lado, né, que é a Vila Morato, e que é uma turma que sempre viveu ali, sempre morou ali, né, diferente dos técnicos que geralmente eles acabam vindo de fora. Certo? E terminamos essa parte das categorias de unidade de conservação. Tá? Então, sobraram alguns minutinhos aí, né? Ricardo, quer colocar a apresentação aí para a gente conversar um pouquinho sobre os corais? Podemos sim, professor. Vou só compartilhar. Eu não fiz uma apresentação, mas eu acho que vai dar para entender quando eu mostrar aqui. Beleza, fique à vontade aí. Avisa quando está aparecendo aí. Aí, apareceu. Bom, então, sobre
a Costa dos Corais, né? Área de proteção ambiental. Eu encontrei essa lista aqui, bem atualizada, inclusive, desse ano, de 2021, sobre as pesquisas que já foram realizadas e as que estão em execução ainda lá na unidade de conservação, né? De proteção, no caso. Aqui nessa lista, ele mostra bem didaticamente todas dessas pesquisas. Nessa lista aqui são 36 páginas, com mais ou menos 250 pesquisas, que ou estão em execução, ou já foram finalizadas, né? E achei bem interessante a maneira que eles proporam essa lista de maneira bem organizada aqui. E sobre as pesquisas, elas abrangem, assim, pelo que eu consegui constatar, várias áreas, né? Então, aqui nessa primeira página, a gente já pode ter uma noção que, falando aqui sobre a pesca e conservação, mediante entrevistas com pescadores, esse projeto aqui, e também tem pesquisas bem mais focadas, né? Como esse estudo morfofuncional da gametogênese do coral Mucimilia artigo. Então, a gama de áreas aqui abordadas lá na Costa dos Corais é bem grande. Eu achei bem interessante isso. Tem pesquisas, inclusive, sobre Covid na pesca artesanal, impactos, né, enfrentados durante a pandemia. Então, bem atualizado aqui as pesquisas e mostrando, né, as que estão sendo feitas. E só no quesito instituições, aqui aparece também, né, instituição que o autor aqui do artigo ou do projeto faz parte. Então, a grande maioria são das universidades públicas do Brasil, né? Não encontrei nenhuma aqui passando assim, né, alguma particular. Então, mas essa gama aqui de universidades é do Brasil inteiro, inclusive tem da UFPR aqui, estudo sendo feito, entendendo a rede de áreas marinhas protegidas no Brasil. Então, um estudo de causa da proteção de recifes de coral, bem interessante esse projeto, né? Então, por mais que seja, né, uma universidade que está bem longe de lá, né, do estado, ainda existe também pesquisadores de todo o Brasil, né? Todo o Brasil fazendo pesquisas lá. Então, como tinha falado aqui, a maioria de universidades públicas, mas também outras instituições que eu encontrei, né, fazendo pesquisa são o Instituto, né, Chico Mendes, que ele faz, né, a gestão de unidades de conservações federais, né, no Brasil. Então, também fazendo projetos. Tem uma outra ONG. E achar aqui, mas deixa eu ver se eu consigo. Que é uma ONGs também fazem pesquisas lá. Tinha achado uma ONG que se chama Iandê. Aqui, essa ONG aqui, que é uma ONG que faz projetos, serviços comunitários lá nessa APA, né, da Costa dos Corais, já faz quase 10 anos. Então, ONGs também fazem pesquisas científicas, né, na sua grande maioria lá nessa área de proteção. Também tem a Biota, né, que é um programa de pesquisas em caracterização, conservação e restauração de uso sustentável, né? Que eu acredito que é lá do estado de São Paulo, que faz essa gestão, eu acredito. E que também faz, né, pesquisas lá na área. E
E assim, como disse aqui, né, aparece todos os dados, né, pesquisador, o e-mail e qual é o projeto. Então, eu estava pesquisando aqui sobre turismo, aparece os impactos econômicos, social e biológico do turismo. Então, abrange todas as áreas, assim, pelo menos vendo de uma maneira geral, sobre pesquisas, né, que poderiam, inclusive ter sobre angiospermas marinhas em locais de forragem. Então, desde o macro até o micro, lá dentro dessa APA. Bom, acho que era isso. Essa lista, né, que acho que fica bem fácil, que foi, acho que um dos problemas que eu vendo as outras apresentações, posso estar errado, mas assistindo as outras apresentações da aula passada, eram que não tinha de uma maneira muito, assim, de fácil, de encontrar fácil, né, as pesquisas realizadas. Enfim, eu achei essa lista aqui bem didática. O único, assim, que um problema, né, mas é que a maioria desses artigos, né, desses projetos é de fins científicos, e aqui tem outra... opa, esse aqui foi cancelado. E poucos que eu vi que eu achei bem interessante, que se tivesse mais, seria de fins didáticos, né? Então, fugir um pouco, não fugir um pouquinho do meio científico, né? Mas eu acho que pesquisas para serem abordadas de outras formas também seriam interessantes de serem feitas em maior número, né? Bom, acho que era isso. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer, se eu abordei o que era pedido, professor. Tranquilo. A ideia é mostrar essa questão das pesquisas, né? Como que elas vêm sendo feitas, se tem algum controle ou não, quais são as instituições, quais são as linhas de pesquisa. Sim. Né? Então, e daí aquela questão assim, né? Você pode... Claro que vai ser um pouco diferente daquilo que a gente observa nas outras unidades de conservação, que são pesquisas mais de fauna, né, de flora, mas tudo terrestre. Né? Aí você tem uma questão de algas, de corais, né, de outras formas de vida. Né? Por outro lado, claro que deve existir digamos, uma complementação dessas pesquisas, né? Então, as pesquisas terrestres e as pesquisas aquáticas. Além disso, sempre que você tem formação de coral, sempre que você tem litoral, né, você tem muito turismo. Né? Então, aquela questão assim, percepção da população em relação a perfil dos turistas, da APA, né? Então, isso deve ter, né? Essas pesquisas devem ter aí. Né? Então, se eu não me engano, a APA ali, ela é bem estruturadinha, né? Você tem ali coisa, né? Tem bastante informação na internet, então, eu acho que deve ter esses dados aí. Outra coisa, você pegou uma lista de pesquisas, né? E é importante que vocês saibam o seguinte, que sempre que você tem uma pesquisa em uma unidade de conservação, você tem que fazer uma solicitação para o ICMBio. Então, existe um sistema, né, que você cadastra a tua pesquisa lá. Então, por exemplo, lá no Celto Morato, eu cadastrei a pesquisa. Né? Então, eu cadastro a pesquisa lá e, anualmente, eu tenho que apresentar um relatório. E daí eles me mandam autorização para dar continuidade a essa pesquisa. Então, existe esse controle aí. Né? E cada vez mais existe uma transparência a respeito de tudo isso. E isso é muito bacana. Né? Então, o pessoal está divulgando mais. Ó, o que está sendo feito nas unidades de conservação? Existe isso. Então, o sistema está se integrando, né? E a gente está conhecendo um pouco mais sobre as ações de outros pesquisadores. Tá? Alguém mais quer fazer algum comentário aí, pessoal?
Ricardo, quer complementar alguma coisa da APA ali, dos corais? Eu acho que o senhor disse é verdade, tem muita informação dessa APA. Não sei se foi o caso das outras unidades, né? Mas eu achei bem interessante porque essa unidade é bem assim estruturada, tem bastante projetos, como por exemplo dos corais, mas também tem muitos ali também sobre o peixe-boi ameaçado, né? Então eles fazem um trabalho lá, eu diria, excepcional, né, nesse sentido. O único assim ponto que eu poderia comentar, que eu acho que foi comentado 2 aulas atrás, é que as linhas de pesquisa aqui são, claro, sobre as espécies, sobre o turismo, mas a parte voltando àquela parte de conscientização da população, né, de disseminar o conhecimento, né, eu acho que ainda falta um pouco disso. Eu acho que da outra vez eu falei sobre isso e o professor falou sobre não querer complicar, né, as coisas, né, um monte de siglas enfim, de unidade de conservação, unidade de proteção, reserva, enfim, eu acho isso é verdade, devia ser mais simplificado, mas ainda eu acredito que as pessoas não têm esse conhecimento, não têm essa do que acaba sendo uma unidade de conservação e do seu propósito, né? Então, eu acho que trabalhar mais com a comunidade, com as pessoas, né? Não só com a comunidade local, mas até com, enfim, quem está lá morando aqui em Curitiba, né? Entender sobre isso seria bem importante, que eu acho que falta um pouquinho disso, nessa parte mais social, eu acho que diria assim, né? É isso mesmo. E é aquilo, né? Esse termo unidade de conservação acaba não ajudando muito nisso, né? Então, quando você fala em área natural protegida, acaba ajudando um pouquinho mais, né? Então, de repente, até se fosse o caso, utilizar uma palavra que é mais fácil mais fácil compreensão. Então, falar para uma pessoa, ó, pessoal, vocês estão numa área natural protegida. Pronto. Para o leigo, isso basta. Tá? Eles não precisam saber, não, vocês estão numa unidade de conservação do grupo, no caso do Ricardo aí, do grupo de uso sustentável, né, da categoria de área de proteção ambiental. O cara vai sair de lá, tá, o que quer dizer isso tudo? Né? Então, assim, o importante o que é? Basicamente, a pessoa saber que ela está numa área natural protegida e que essa área natural protegida ela tem o objetivo de conservar a vida. Né? Para as pessoas conhecerem, para as gerações futuras. Pronto. Se ela sair de lá com essa consciência, tá ótimo. Né? Muita gente aí, nesse caso da APA dos Corais, você vê o quê? Você vê que o pessoal vai lá para passear, né? É muito turista. Né? Por quê? Porque você tem praia, porque você tem coral, porque você tem um programa interessante de conservação. Né? Então as pessoas vão lá mergulhar. Né? Mas se você associar isso a essa pequena informação, já está valendo. Tá? Certo? Então, João, quer fazer algum comentário? Jean? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Não tenho nada a adicionar. Tranquilão. Foi muito legal essa lista de pesquisas que o Ricardo apresentou. Com relação à minha que eu fiz, a de Salto Morato, tinha a lista de pesquisa, porém ela não é atualizada desde 2011, né? Eu não consegui encontrar em nenhum outro lugar. Uhum. Né? Isso é uma falha que às vezes tem, né? Você quebra um pouquinho o gestor que vai para uma unidade de conservação, ele tem que ter, né, pelo menos na minha visão, entendimento do que ele deve cumprir. Tá? E às vezes não tem isso. Né? Então a pessoa vai lá, ó, você tem que fazer a gestão dessa unidade de conservação. Aí o cara vai fazer o melhor que ele pode, claro. Mas ele vai puxar, né, para onde ele conhece mais, porque ele acha que deve ser feito. Né? Então, às vezes, algumas áreas acabam ficando descobertas porque você não tem como se fosse assim, um manualzinho do gestor. Tá? Então, a pessoa acaba tendo que aprender sozinha.
né? Até porque algumas unidades têm as suas particularidades, né? Tá? É bacana vocês, né, terem essa visão aí. Pessoal, deu já nosso horário, então vamos fazer o seguinte. Então, semana que vem continuamos, daí eu vou apresentar mais um pouco para vocês, né? Eu vou ver ali o nosso cronograma, como que tá, e daí a semana que vem a gente fecha o pacote, se for o caso. Tá bom? Beleza. E daí, qualquer coisa que vocês queiram, podem mandar no grupo do WhatsApp aí, a gente vai conversando. Tá certo? Show de bola. Então tá bom. Pessoal, bom final de semana para vocês. Cuidem-se bem. Semana que vem a gente está de volta. Beleza. Tchau, tchau, professor. Bom final Até de semana que semana. vem, professor. Bom final de semana. Tchau, professor. Abraços aí. Obrigado. Até. Tchau, tchau.